Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim, não será jamais abalado. E esta é uma pergunta extremamente importante para a nossa vida. Para tudo em nós. Quem habita na presença de Deus? Quem mora no santo monte de Deus? Como ir para lá? Como permanecer lá? Irmãos, servir a Cristo, servir a Deus é exigente. O nosso Deus é exigente. Não dá para servir ao Senhor com o nosso pior. Nosso Deus é santo. Santo, santo e santo. E nele não há uma sombra de mal. E ele não tolera a aparência do mal. O nosso Deus, o Deus que você serve, é um Deus exigente. Detalhes de culto, detalhes de vida, detalhes de comportamentos são exigidos por Ele. Quando a nação de Israel foi separada por Deus para ser a nação que iria levar esse nome do Senhor aos confins da terra, eles iriam ser a nação, porque Deus o havia escolhido, essa nação havia sido escolhida por Deus para anunciar as grandezas do Senhor em todas as nações. Através da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Deus primeiro disse isso para eles: olha, eu estou fazendo uma obra no meio de vocês. Eu estou realizando os meus planos e os meus projetos em vocês. Mas há exigências, há compromissos, há acordos que são feitos. E todos eles foram estabelecidos pelo próprio Deus. Você não serve a Deus do jeito que você quer. Eu não sirvo a Deus do jeito que eu quero. Nós não servimos a Deus à nossa maneira. As Escrituras estabelecem padrões altíssimos, altíssimos, para que nós possamos adentrar a presença de Deus. Uma das coisas que Deus preparou para a nação de Israel foi o tabernáculo. E o tabernáculo foi construído da forma que Deus pediu que ele fosse construído. Até os pregos, Deus disse como tinha que ser.
pregos tinham importância para Deus. Cada fita que era colocada no tabernáculo, Deus havia dito, é para colocar. Se Deus tivesse falado, não é para colocar, não era para ter fita. E assim o povo fez. Para que os trabalhadores braçais começassem a desenvolver a sua obra no tabernáculo, eles tinham que ser cheios do Espírito. O Espírito Santo atuava nas pessoas que trabalhavam com madeira, nas pessoas que trabalhavam com ouro, nas pessoas que trabalhavam com a prata. Todos os trabalhadores tinham habilidades que foram dadas por Deus. Mas tinham que construir do jeito que Deus falou. E Deus estabeleceu todo o sistema de sacrifícios e também estabeleceu todos os rituais de culto, a liturgia. A liturgia, meus irmãos, a liturgia do tabernáculo foi Deus que estabeleceu. Nem para adorar, eles tinham que fazer do jeito que eles queriam. Deus falava para o sacerdote, é para pôr a mão direita no cordeiro. Não é a esquerda, é a direita. Então o sacerdote não podia colocar as duas mãos, porque Deus pediu para colocar a direita. E assim a nação de Israel fez. Só que aprender liturgia, aprender religião, meus irmãos, é fácil. É fácil. É muito fácil você aprender a fazer rituais. Os sacerdotes aprenderam pela prática e pela repetição. Chegou uma hora que não era mais estressante fazer sacrifícios no templo. Porque eles faziam isso todos os dias. E com a prática vinha a perícia, a perfeição, a beleza. Só que chegou uma hora que a liturgia, chegou uma hora que o sistema ritualístico se tornou mais importante que a vida das pessoas. Os sacerdotes ganharam status, se tornaram pessoas extremamente importantes. E toda pessoa que ia no templo sabia o que ele ia fazer. Só que parece que ter duas vidas se tornou algo normal. Então o trabalhador ficava de segunda a sexta, vendendo e comprando. Muitas vezes adulterando a balança para ganhar mais dinheiro. Mas no sábado, porque o culto no Antigo Testamento era no sábado. Mas no sábado, no tabernáculo, ele ia fazer seu sacrifício. Chegou um momento em que Deus olhou para tudo isso e disse: eu estou cansado. Eu estou cansado. E Deus usa os profetas para dizer para a nação de Israel que as exigências dele eram maiores do que eles imaginavam. E Deus começou a dizer aos profetas que os rituais têm valor, irmão, sempre teve.
prego tinha valor no tabernáculo. A forma como era feito o sacrifício tinha o seu papel e era importante que fosse feito do jeito que Deus estabeleceu. Porém, Deus sempre alertou a nação e continua nos alertando até hoje que o coração do adorador é mais importante que a forma da adoração. Que a sinceridade de quem adora tem muito mais valor do que a forma como a adoração é feita. Deus não disse para a nação de Israel: não é mais para vocês seguirem aquilo que eu orientei no tabernáculo e depois no templo, para vocês simplesmente pensarem em vocês. Não, ele falou, é para continuar fazendo isso. Isso não foi, Deus não mandou parar. Mas ele falou assim, olha, coloca as coisas nos seus devidos lugares. Este salmo, irmãos, é de sabedoria, é de instrução, é de orientação para uma vida abençoada. Nós queremos ter vida abençoada, nós queremos ser abençoados pelo nosso Deus. E olha as exigências do Senhor. E vocês mesmos vão perceber que elas não são pequenas. Começa com a integridade da própria vida. Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade, é essa pessoa que adentra na presença de Deus. É essa pessoa. É a pessoa que quando fala uma coisa para alguém, ela não tem segundas intenções. É a pessoa que quando fala, aquilo que ela disse é aquilo que vale. Ela fala aquilo que realmente ela está pensando e ela expressa aquilo que é verdadeiro no seu interior e na sua prática de vida. O Isaías, o profeta do Senhor, não sabemos, eu creio que ele leu o Salmo 15, porque o Salmo 15 é anterior, é de Davi. Então eu creio que ele leu esse salmo, porque ele se utiliza dessas palavras para orientar a nação de Israel, que estava no momento de dificuldades, no momento de lutas com seus próprios pecados, e ele traz essa mensagem profética para a nação, e ele, claro, na linguagem dele, mas ele fala do Salmo 15 também. Olha o que diz o Isaías 33, do 14 ao 16. Em Sião, os pecadores estão atemorizados. O tremor se apoderou dos ímpios. Eles perguntam, quem de nós habitará com o fogo devorador? Quem de nós habitará com chamas eternas? Aquele que anda em justiça e fala o que é reto, que despreza o ganho da opressão, que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Esse habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado e água nunca lhe faltará. Habitar na presença de Deus é habitar em lugar seguro. Mas a exigência para chegar lá é muito alta. Eu ouvindo um dos nossos pastores da Igreja Batista, ele fala de um amigo que havia deixado uma igreja de porte médio, onde ele tinha uma boa ajuda de custo. E ele foi pastorear uma igreja menorzinha. Uma igreja onde a ajuda de custo dele era muito inferior ao que ele tinha na outra igreja, que tinha condições de dar a ele uma ajuda maior.
mas ele é servo de Deus, e servo de Deus não serve ao Senhor por questões financeiras, serve ao Senhor por fidelidade a Deus, mas ele é ser humano. E ele teve que apertar o cinto, ele teve que fazer contas e fazer compras muito regradinhas no mercado. Mas ele conta, meus irmãos, que quando ele chegou no supermercado, um dos produtos que não era muito barato e qual ele consumia constantemente e depois não podia mais consumi-lo porque a renda dele diminuiu, ele comentou que ele ficou com muita vontade de consumir. E ele pegou o produto e colocou no bolso. E ele comentou que ele estava andando no mercado, mas o Espírito não deixou ele em paz. Falou, você vai sair com isso no seu bolso? Você vai sair com isso? Você vai levar? E ele falou que se arrependeu, pegou e colocou de volta lá na gôndola e foi pagar aquilo que ele podia pagar. Irmãos, isso é integridade. Integridade é você, mesmo sabendo que você deseja algo, mas se não for pelos meios legítimos e pelos meios corretos, você não aceita. A integridade é a pessoa inteira, sendo o que é, falando aquilo que é verdadeiro. E esse falar tem que ser compatível com o sentir e com o viver. O uso santo da língua, versículo 3. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo. Que é o grande desafio de todas as pessoas. Eu creio de verdade, irmãos, e vou falar isso para vocês, que nós não conseguimos ter controle completo sobre a nossa língua. Tem que vir um poder de fora de nós. Tem que ser santificada pelo nosso Deus. Pessoa que ao falar não difama ninguém, não tira a honra de ninguém. Em tudo que faz, não faz mal ao próximo. Isso é desafiador. Isso é desafiador e é humilhante, viu? Para mim também, para nós, tá bom? Então temos que ser verdadeiros. Isso também me humilha. Mas, irmãos, eu não posso mudar o texto só porque a exigência é demais. É isso que Deus pede para quem quer habitar na presença dEle. Quantas e quantas vezes eu, você, nós não vigiamos e usamos a nossa língua de forma em que o outro é prejudicado, principalmente se nós nos sentirmos ameaçados. Porque aí, para nos proteger, que sofra o outro. Para que a minha reputação seja protegida, eu estrago a de alguém. Mas aquele que quer habitar na presença de Deus, esse não faz mal ao próximo. Ele não lança injúria contra o seu vizinho. Ele sabe discernir as questões espirituais e morais. Irmãos, não é só não falar mal do outro. Não é só ter uma vida íntegra, é também discernir onde a maldade está. Olha a exigência. Versículo 4. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Irmãos, honre os irmãos da igreja.
trate-os com honra. Eu fiquei vendo isso daqui, como é difícil para nós termos a coragem de reprovar aquilo que é reprovável. Eu me lembro não, isso aqui foi eu pesquisando, mas a reportagem foi bem famosa do escândalo das lojas americanas. Foram pelo menos 25 bilhões desviados em Caixa 2. Eu procurei conhecer quem foi os diretores, mas alguns diretores, quando percebiam uma falha nas questões financeiras da empresa, eles denunciavam na própria empresa, com os gestores que eram superiores a ele. Quando eles percebiam que eles não eram ouvidos e que havia algo de errado naquelas finanças, eles pediam demissão. Gente, eu fiquei na internet, mas procurei, deixa eu ver se essas pessoas são crentes. Não consegui achar. Gostaria de ter achado. Eu vi o nome de 2, mas não deu para investigar se eram crentes. Mas abriram mão do trabalho por questões éticas. Preferiram o desemprego à desonestidade. Como é importante isso para nós. Tem decisões que precisam ser tomadas com consciência. Tem coisas que precisam ser feitas para a glória de Deus. E para isso precisa ter coragem. Eu ouvindo um testemunho de um pastor falando que ele estava na empresa dele. Ele falou, olha, eu testemunhei isso. Na empresa dele, uma pessoa foi fazer negócios com o patrão dele, falou que estava do lado do patrão, na empresa do patrão. Uma pessoa foi lá fazer negócios com ele. Ele percebeu que ele queria fazer algo fraudulento. E ele olhou para ele, para a pessoa e falou assim, você tem certeza que é isso que você quer que eu faça? É esse negócio que nós vamos fazer? O cara olhou para ele e falou, sim. Ele deu um grito no rapaz e falou, você é desonesto. E ele saiu do escritório dele, para não falar mais com a pessoa. Será, irmãos, que nós temos coragem, que é a coragem da integridade mesmo, de dizer não ao que é errado e sim ao que é certo? E as nossas finanças, o que nós fazemos com elas? Olha o que diz o 5. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura e nem aceita suborno contra o inocente. Olha o que Deus exige, a tua atitude, a minha atitude, o teu falar, o meu falar, coragem para enfrentar o que é errado e dizer não ao que é errado, para a minha vida e para a tua. E por fim, não se aproveitar das suas finanças para trazer mais dor e sofrimento para outra pessoa. Era permitido pela lei você emprestar e cobrar alguns juros. Para os estrangeiros, para os hebreus não. E esses juros eram altos, poderiam chegar a 50%. Naquela época. Mais que o Brasil. Nós já temos juros pecaminosos no nosso país. Só que imagina aqui, 50%. E Deus dizendo para quem é íntegro, para quem se quer habitar na minha presença, se o teu irmão estiver precisando, não o faça sofrer. Facilite, ajude conforme você puder. Eu sempre falo para os irmãos que a sabedoria diz assim, olha o que diz a sabedoria. Você não vai dar um passo maior que as suas pernas. Claro, você é sábio. Se alguém precisa
de você, você tem que ter consciência que a pessoa está passando por alguma dificuldade. Então, para que você vai impor uns juros que vai piorar mais a situação da pessoa? Se você puder aliviar a dor de uma pessoa, abençoando a vida dela com alguma doação, esse é o melhor dos mundos, porque você não está nem fazendo com que a pessoa tenha alguma dívida. Mas se você não puder, irmãos, se você não puder, procura fazer algo que seja bom para a pessoa. Ajude conforme você puder. Facilite o máximo que você puder para abençoá-la. E não usar o teu dinheiro para que a justiça seja a seu favor contra uma pessoa que sofre. É só isso para a pessoa que quer ficar na presença de Deus. Irmãos, eu sei que foi humilhante isso que eu falei, porque foi humilhante para a minha vida. Ler um texto desse nos coloca de joelhos e fala para Jesus, não dá. Simplesmente não dá. Quando eu estava pesquisando, um dos livros contou a história de um monge. Um dos livros, eu tenho que contar isso para os irmãos. E o monge falou assim, olha, eu quero aprender um versículo. Ele não sabia ler, era analfabeto. Aí ele disse, eu quero aprender um versículo. Aí depois, conforme eu for aprendendo, praticando e vivendo a Deus, eu venho aqui aprender outro. E aí o mestre dele fez ele decorar isso aqui, ó. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho. Ele decorou esse versículo. Ficou meses para voltar. Aliás, ele nem voltou. O mestre que foi falar com ele. Já passou meses. Você não voltou para aprender o outro versículo? Eu não consegui cumprir nem esse. Pois eu não precisava aprender. Ficou anos e anos e anos. É claro, meus irmãos, que se o Espírito Santo usou Davi para escrever esta verdade, é que essa verdade pode ser alcançada pelas pessoas que servem a Deus. Hoje, você sabe, e eu sei, que um homem neste mundo que veio a esta terra aqui, cumpriu tudo isto daqui. Completamente. De forma perfeita. E é aqui que está a tua segurança. E é aqui que você encontra a tua vitória. Você nunca vai encontrar a tua vitória na tua própria força. Você nunca vai encontrar a tua vitória dentro de você. Porque uma vitória como esta só é alcançada quando a vida é rendida aos pés da cruz. O único poder possível para nós crescermos em santidade, como esse texto aqui exige de nós, é quando nossa vida é dependente, é entregue, é submissa ao Espírito Santo de Deus. Porque o que o Espírito Santo faz é legítimo. A santidade exigida por esse texto é concedida para a pessoa que se entrega, que se rende e que reconhece que não consegue. É na nossa fraqueza, meus irmãos, que está a força. É na nossa rendição que nós nos levantamos. É em Cristo Jesus que é possível completar aqui, olha, quem age assim não será jamais abalado. Tito fala isso. O livro de Tito, aliás, é Paulo falando para Tito. No capítulo 3, nos versículos 4 e 5, está assim: mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, o seu amor por todos, Ele nos salvou. Não por obras de justiça praticados por nós,
mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A única forma, o único escape para uma vida que cumpre os requisitos de Deus estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, você quer ter vitória? É em Jesus que você acha. Você quer ter vida abundante? É em Jesus que você acha. Você quer ter poder para vencer toda a carnalidade? É em Jesus que está esse poder. Você quer ter uma vida na presença de Deus? Ela só é possível quando nós nos entregamos e nos rendemos ao Senhor da glória. Cristo viveu com integridade todos os dias da sua vida. Todo o seu falar era santo. E é santo até hoje. Sempre discerniu os corações. E sempre administrou tudo para a glória do Pai. É nele que nós encontramos o cumprimento dessa passagem aqui. E sempre, meus irmãos, sempre em que nós nos sentirmos muito distante de um texto como esse, é na cruz que nós recorremos. É na cruz que nós buscamos. É na cruz que nós nos rendemos. Porque é lá que nós nos fortalecemos. Não busque dentro de você a força que você precisa para servir a Deus. As nossas qualidades, a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, faz com que algumas coisas sejam mais fáceis. É verdade. Mas a Bíblia nunca disse que você tem que cumprir só o que é mais fácil para você. Ela sempre disse que você tem que cumprir tudo aquilo que Deus exige de você. Para algumas pessoas, é fácil lidar com finanças. Outras pessoas têm mais controle sobre o seu falar. Outras têm uma integridade que nós percebemos à distância. Mas o que Deus exige aqui é santidade completa. E essa só é alcançada pelo Espírito Santo de Deus. Essa só é alcançada quando Deus transforma a nossa vida. Quando a tua vida é transformada. Quando a tua vida é mudada pelo poder dEle. Quando Ele pega você ou eu, a nossa vida, quando Ele nos pega, no bom sentido da palavra, e implanta em nós a verdade divina. E aquela palavra, meus irmãos, que Deus conceda para você essa experiência. Que Deus conceda para você, no seu interior, um abrir de olhos que só Deus pode fazer. Que é quando você lê um texto da palavra de Deus, esse texto salta ao seu coração, salta aos seus olhos, e você começa a servir a Deus conforme você aprendeu naquele texto. Jesus realizou isso na sua vida. E isso vai acontecendo no nosso caminhar e no nosso caminhar. O nome disso é crescimento espiritual. O nome disso é maturidade que Deus está nos dando. Só que com Deus tudo é diferente. Então a maturidade que Ele nos dá é a maturidade que vem dEle. É a maturidade que só vem pela rendição. É a força que só vem pela fraqueza.
É essa que Ele nos concede. Eu tenho orado pela igreja, e eu já falei isso para os irmãos, eu já falei algumas vezes, e vou falar mais uma vez. E às vezes eu estou lá nos meus momentos com Deus, e às vezes eu falo, Senhor, eu nem sei o que a igreja precisa, Senhor. Aliás, eu não sei nem o que eu preciso direito. E já tem alguns dias, viu, irmãos? Se não tiver meses, eu não lembro o tempo que começou. Mas eu tenho aberto a minha Bíblia em Mateus 6. Eu falo, Senhor, quer saber, Jesus? Eu sei como pedir pela igreja. O que a igreja precisa. Porque eu vou me apropriar do que o Senhor me ensinou. Porque o Senhor me ensinou, aliás, ensinou a nós, né? Todos nós. Aí eu comecei a direcionar a oração do Pai Nosso para a igreja. Mas não com repetição, eu faço uma vez só. Eu não faço isso 3, 4, 5, vou fazer 5 Pai Nosso para Deus abençoar a igreja. Não, irmãos. Eu faço uma vez só. Pausadamente, conscientemente e com o coração em cada palavra que está lá. Se vocês quiserem também fazer isso junto comigo, eu creio que vai ser uma bênção dos céus. Não é longa, não é? O Pai Nosso é longo? Não é longo. Então toma um tempinho na tua oração. Você vai estar junto comigo fazendo esses pedidos a Deus. E como que eu faço? Eu vou falar para os irmãos. Tem um momento da minha oração, que eu estou lá falando com Deus. Aí eu falo, Senhor, mas tem coisas que a igreja precisa, que não é o que eu quero, mas eu creio que é o que o Senhor quer. E observem essas palavras, irmãos. E aí quando eu falo da igreja, irmão, eu estou falando de cada um de vocês, tá bom? Não é? O local físico tem o seu valor. Ele tem que ser confortável. Mas ele não é mais importante que as pessoas. Então, quando eu faço essa oração, é para cada um de vocês. E aí eu falo assim, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome na Igreja Batista de Jardim Magem. Venha o teu reino na Igreja Batista de Jardim Magem. Olha essa, irmãos. Seja feita a tua vontade na Igreja Batista de Jardim Magem, como ela é feita no céu. Vocês têm ideia do que é isso? E aí eu falo, Senhor, porque a gente ora aqui por ofertas. O pão nosso de cada dia, concede para os irmãos e para as irmãs hoje. Hoje. E perdoa os seus pecados, assim como eles têm perdoado aqueles que pecam contra eles. E não deixa a Igreja Batista de Jardim Magem cair em tentação, mas livra cada irmão e cada irmã do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Irmãos, eu acho que eu sinto que eu estou orando certo. Eu sinto que eu estou pedindo certo. Eu sinto no meu coração que é isso que nós precisamos. Porque se nós vivermos isso, todo o resto é secundário. Se isso for uma realidade na tua vida e na minha vida, oh, meus irmãos, fica fácil nós cumprirmos, mesmo que de forma imperfeita, o Salmo 15. Então que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus encha você com a presença dEle.